O programa Jesus em Família, tudo passa com Feiro Quintal e Lula Guimarães, ambos de Minas Gerais. Foi apresentado, ou melhor, foi transmitido pela Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Nós vamos reproduzir na sequência, mas antes queremos lembrar que nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, é divulgar a doutrina espírita. Reunimos aqui um acervo que atenda às suas necessidades. A programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. E aí você agora vai se deliciar conosco com esse programa. Programa Jesus em Família. Tudo passa com Feiro Quintal e Lula Guimarães, ambos de Minas Gerais, na Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos ao programa. Bom, vamos ver se agora o pessoal me escuta aí, né? Tirei o vídeo, tirei aqui o fone. Bom, muito boa tarde, agora sim. Boa tarde aos nossos amigos, companheiros de Ideal Espírita. Com muita alegria, nós da Web Rádio Cristo Consolador trazemos mais um programa Jesus em Família, aqui com os nossos contos, causos e outras histórias do lar espírita. Bom, hoje, novamente, vamos aqui passar pela experiência de trazer para vocês todas as informações aqui de mais um voo solo. Lula, assim como eu, tem alguns problemas respiratórios e está bem evidente na minha voz hoje o problema respiratório e a gente vai levando aqui da melhor maneira possível. Antes de começar, a gente gostaria de convidar todos para aquele princípio bem introspectivo, com a nossa prece, rogando aos bons espíritos que vêm estar sempre junto conosco, trazendo suas melhores sugestões. E dizer, meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em nossos lábios e a fé em nosso coração. Sol de amor que nos conduz, na vida em que nos agasalha. Enche os nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dá-nos força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores no nosso dever. Pai, não te esqueças de nós nas bênçãos da compaixão e nos guarda em teu coração, que é de paz e de amor sem fim. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje vou tossir um pouquinho, o tempo está muito seco aqui em BH, e todas as vezes que o tempo fica muito seco, a gente tem que tomar muita água, e mesmo assim a voz ainda dá essa agarrada, né? Mas isso é de lei, como a gente diz por aqui. Então eu vou parar bastante para tomar água, se Deus quiser a gente vai até o finalzinho com o nosso estudo de hoje. Vamos lá. De certa forma, nós podemos dizer, afirmar com certeza de que não tem nenhuma viva alma nessa terra que ainda não tenha passado ou que não vai passar um dia por dificuldades. Esse tema, inclusive, tem sido muito recorrente nessa época, nesse quase pós-pandemia que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo. E essa dificuldade, ela é inclusive de avançar, de seguir em frente nessa nossa jornada do dia a dia. Um certo sentimento de pesar, de desânimo, toma conta de nós de uma forma assim, tão contundente, tão forte, né? Que a animação, a alegria de viver, a vontade, se vai com uma facilidade muito grande, muito fácil desanimar. E aí parece que nada que a gente faça ajuda a melhorar esse estado de espírito. E fica parecendo que quanto mais rápido passar o dia, mais rápido o sofrimento vai passar.
E essas condições podem ter as mais diferentes motivações. Dinheiro e convivência familiar, por exemplo, são apenas dois dos exemplos. E aí? O mundo acabou? Vamos lembrar, né, daquela frase, daquele poema da Verônica Schofstal, que é um poema tão belo que ele foi por muitos anos atribuído a William Shakespeare. Né? Chama-se Você Aprende. E nós sempre lançamos mão desse poema aqui porque ele é muito bom. E você aprende que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido, o mundo não vai parar para que você o conserte. Nosso tema de hoje é Tudo Passa. E Chico, nosso querido Francisco Cândido de Paula, ou Chico Xavier, estava passando por uma fase bastante complicada na vida dele. Tinha problemas com os familiares, o povo criticava e desaprovava o trabalho dele, o trabalho que ele fazia na Seara do Cristo. Era doente, tudo junta e avolumava no coração de Chico um sentimento de angústia, uma dor, para muitos de nós, insuportável. E aí, quando a coisa estava ficando feia, né, quando estava ficando já ao ponto do desespero, Chico chama Emmanuel e pede que Emmanuel solicite um conselho ao espírito de Maria Santíssima. Chico acreditava que daquele coração materno, amoroso, sairia uma consolação, talvez uma história, sei lá, uma frase, alguma coisa que viesse alentar aquele coração naquele momento tão conturbado, naquele momento tão doloroso da vida dele. Emmanuel, compreensivo, encaminhou o pedido do coração cansado do Chico à mãe amorosa. Depois de alguns dias, Emmanuel retorna com a resposta de Maria, dizendo assim: Chico, Maria manda lhe dizer o seguinte: tudo passa. E essas duas palavrinhas fazem muita diferença. Fizeram não só para Chico naquela época, como devem fazer, essas duas palavras devem reverberar em nós o tempo inteiro. Porque não é diferente conosco. Nós não somos diferentes, tão diferentes assim de Chico Xavier. A doutrina dos espíritos nos ensina que os problemas que temos que enfrentar na vida, no corpo físico, eles têm que ser motivadores do desenvolvimento da virtude que tem dentro de nós. Nestes momentos, né, de sofrimento, de aperto, nós somos convidados a refletir e a utilizar alguns recursos que também estão dentro de nós, como a resiliência, a paciência, mas acima de tudo, e primeiro que qualquer coisa, esses momentos eles nos ajudam a alimentar a nossa fé. Nossa tão frágil fé. É claro, faz parte da nossa própria escolha, as dificuldades que nós estamos enfrentando. E por fazer parte desse plano, desse projeto reencarnatório, essas dificuldades, né, estão sempre sob a supervisão daqueles que nos apoiam, nos orientam no plano espiritual. E sempre sob a supervisão constante do próprio Pai Criador. Porque o Pai Criador jamais abandona ou abandonará a sua criação. Nesses momentos em que as dores vão se avolumando e parecem consumir tudo quanto é tipo de resistência que nós temos, quando parece que você vai tomar um tombo mesmo, cair no meio da poeira, da lama, ou em qualquer outro lugar que seja, vamos recordar sempre, vamos sempre recordar que Deus está guardando a gente. Ele nos guarda. E conforme nos diz a Mãe Maior, isso também vai passar. Tudo vai passar. O que não passa é a proteção divina. Por mais dolorosos que esses desafios possam parecer ainda, nós vamos pensar o seguinte: quantas das memórias que nós temos hoje não são perrengues pelos quais nós passamos? E, de certa forma, não é verdade
que algumas vezes nós até achamos graça, fazemos troça, divertimos com os resultados. O terror que incomodava o nosso coração, muitas vezes se torna motivo, ou se torna justificativa, ou qualquer outra palavra que se queira encaixar nesse aspecto, para que nós possamos fazer comparações entre a fraqueza da infância e a segurança, a certeza da idade adulta. E isso, por um acaso, é diferente quando nós tratamos do nosso espírito? Mas vamos pensar na origem do Tudo Passa. Um pedido de aconselhamento de Chico ao espírito da Mãe Maior, Maria Santíssima, em um momento de grande aflição. Quando os problemas vão se juntando, angústia, sofrimento, doença, decepção, depressão, falta de dinheiro, falta de esperança, de perspectiva, nós geralmente ficamos mesmo sem saber para onde correr. Se não me engano, o salmo é de Davi, e se não me engano, ele também foi falado aqui semana passada. É o Salmo 121. Capítulo 121, versículos de 1 a 3. Onde o salmista diz: levantarei os meus olhos para os montes, e de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Tosquenejar é como se tivesse. A gente usa muito pescando quando está dormindo, né? Quando está querendo dormir, não cochila. Todas as vezes que eu necessitar de ajuda, o salmista, muito antes de Jesus, já diria que Deus está no controle de tudo. E ele sempre nos socorre. Mas o que nós precisamos fazer? Levantar os olhos. Pedir ao Pai que pelo nosso merecimento, através da misericórdia divina ou de qualquer outro atributo que Deus tem que usar nesse momento, ele os tem, ele que não dorme, que não vacila, que não descansa, vai te ajudar. Um palestrista muito conhecido no meio espírita, chamado Rossando Klinger, fala sobre a impaciência e os problemas e também dos fluxos e ciclos existentes que passam. Rossando diz que a melhor forma de lidar com essas questões é entender, respeitar e aproveitar o ciclo em qualquer um dos movimentos, inclusive nos momentos e movimentos ruins, porque eles fazem parte. Se nós não utilizamos os momentos difíceis da nossa vida para que façamos em nós aprimoramentos, certamente nós estamos sujeitos ou propensos ou fatalmente iremos cometer os mesmos erros que nos levaram a estar diante do problema. E o ciclo se repete continuamente, que a gente chama de círculo vicioso, como se não tivesse um fim, como se o mal fosse eterno em nós. E essa é uma lógica que nós, pelo menos nós espíritas de bom grado, não podemos aceitar. O mal tem que ter fim. Então nós somos convidados a refletir sobre uma das passagens que também temos lançado mão bastante vezes, ou bastantes vezes, e trata dessa condição da temporalidade, do que é transitório, em tudo que existe. Essa passagem está no livro do Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 a 8, e diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir.
tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, e tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, e tempo de estar calado, e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, e tempo de guerra e tempo de paz. Se nós pegarmos as coisas mais básicas, mais comuns da nossa vida, esses tempos aqui no capítulo 3 do livro do Eclesiastes, desses 8 versículos, né, de 1 a 8, eles falam basicamente sobre tudo da nossa vida. E, de certa forma, tudo que nós fazemos está contido nesses 8 pequenos agrupamentos de palavras. E se não na prática, filosoficamente. E a nossa vida, por vezes, ela perde a expressão mais significativa. O que é mais significativo na nossa vida? Caminhar adiante, na direção de um objetivo. Por quê? Às vezes nós perdemos esse encanto. Pela perspectiva de tristeza, pela fraqueza do nosso propósito. E nós ficamos aqui, às vezes parado, esperando a coisa cair do céu, ao invés de lutar por uma situação que seja uma situação mais satisfatória, uma vida melhor. Mas nós somos, principalmente dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, constantemente pegos a direcionar os queixumes a determinadas pessoas e a determinadas situações, sem sequer, ao menos, buscar questionar o que o sofrer pode ter com relação ao ensinamento e aprendizado, desde que nós vemos sempre falando nele. Conforme também já dissemos, os ciclos que nos abraçam, eles nos trazem os mais variados aprendizados. E, de certa forma, quando nós utilizamos os conhecimentos aprendidos, nós conseguimos juntar melhores condições de decidir sobre situações atuais para buscar futuros resultados mais adequados. Mas o livro do Eclesiastes nos diz, e isso é muito importante, que nós tenhamos a noção exata do tempo de tudo, de todas as coisas. Por quê? O entendimento da lição, ele é tão temporal quanto qualquer situação. Não significa que uma coisa vá ser compreendida da mesma forma a vida inteira. Nem a ciência é assim. A ciência, por vezes, muda conceitos por refutações. Ou seja, se eu dei um gole muito grande na água, molhou tudo. Se um entendimento anterior de uma causa científica que pode mudar dependendo da forma com que a pesquisa é feita. Então, o entendimento da lição, principalmente no que diz respeito aos sofrimentos, que é o que nós estamos falando aqui como tema central, isso muda com o tempo. Eu sofro hoje porque eu fui incauto, eu fui descuidado no passado. Se eu tomo cuidado hoje, minha mesma compreensão desse sofrimento numa vida posterior, ou talvez até amanhã, vai ser diferente. Por quê? Porque eu já sou mais cuidadoso. É a diferença da infância, da inocência da infância para a consciência do adulto. Simples assim. É somente com o passar do tempo que nós conseguimos decidir de maneira correta, com menos risco de erro. Porque nós usamos parâmetros que são parâmetros adequados.
e aquela mesma situação de anterior, né, ou anteriormente, que anteriormente nós decidimos errado, dessa vez nós vamos tomar a decisão certa. Afinal de contas, se eu já tomei choque uma vez, por que eu vou enfiar o dedo na tomada de novo? Os espíritos superiores nos dizem que a verdade é filha do tempo, que no final das contas nos mostra quem é que estava certo. O tempo é a resposta para toda pergunta. E que com o passar do tempo essa verdade sempre vem à tona. Quando nós agimos de maneira eficiente, tomando a decisão correta, nós evitamos muitos dissabores. É desta compreensão que nós estamos falando. O tempo passa, eu vou ficando velho, eu vou me moldando, eu vou aprendendo com os erros anteriores e as várias pancadas que a vida dá na cabeça da gente, né? Ou na cara da gente, vão nos ensinar, de certa forma, a não agir mais como crianças, sim como adultos. E não adianta tentar nos enganar. Esperar a coisa dar certo é muito ruim. É por isso que nós somos tão impacientes. E algumas vezes, nós pensamos até que nós somos totalmente incompetentes. Que Deus abandonou, que ninguém ama, e a gente entra naquele drama, né? De onde vem meu socorro? Não seria adequado, ao invés de ficar ali no queixume, de cabeça baixa, lamuriando, não seria melhor ter uma conversa franca com Deus? Olhar para o alto, abrir o coração, reconhecer o erro e começar a trabalhar melhor a virtude? Contrário de dar ouvidos àqueles, né, que tentam nos desencaminhar, ou ao contrário de dar ouvidos àqueles que tentam nos desencaminhar, que tal exercitar mais um pouquinho de paciência? E aí eu pergunto se eu estiver exigindo de mim muito mais que eu posso oferecer. Vamos lembrar de novo, cada pessoa é única. Que cada uma está dentro do seu tempo. Ninguém está no tempo errado. Ah, Fred, mas eu não consigo fazer as coisas do jeito que a maioria das pessoas consegue. Paciência, porque o tempo ensina para nós todas as verdades. E aí, a partir do momento que você tiver compreensão da verdade, é como Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Até da amarra da dúvida. Fica mais uma pergunta, qual que é o meu tempo? Na carta aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 37 a 39, Paulo nos dá uma noção muito bacana de que Deus não nos abandona, que Ele aguarda o nosso tempo. Quer saber em qual tempo você está? Presta atenção nisso. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Porque aqueles que nos... Perdão, gente, vou começar a ler de novo. Mas em todas essas coisas, somos mais vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Na carta de Paulo aos Romanos, ele diz que não importa em qual tempo você esteja, nada, absolutamente nada, poderá te separar do amor de Deus. Porque Deus não fez nenhuma das suas criaturas para que se perdesse. Ninguém, absolutamente ninguém, está condenado à danação eterna. Alguns dos nossos irmãos de outras linhas cristãs pregam a respeito da condenação, muito em função do que está escrito lá, do julgamento, do juízo final, e que vai ser separado
a ovelha do bode, não sei, alguma coisa assim, que os condenados estarão destinados ao inferno, ao diabo e Satanás e sua trupe. E, gente, vamos pensar numa coisa. Deus é perfeito, é o Criador único e tudo é sob sua autoridade. Deus permite o mal, porque o mal é necessário, conforme nos disse Jesus. Mas ai daquele por quem o mal venha. E aí, eu costumo sempre dizer uma coisa que alguns irmãos me criticam muito, né? Porque nós que somos espíritas, nós conhecemos um modelo bíblico, evangélico, diferente, numa visão que a ciência permite, numa análise que seja permitida, uma abordagem científica. E quando nós pegamos a palavra dita, escrita da maneira com que ela está, e damos a interpretação de que a perfeição da criação divina não permite que nenhuma das suas criaturas se perca, e a história nos conta, né, que, segundo os escritos antigos, que o diabo ninguém mais é do que um anjo que caiu do céu, e um anjo no céu é criação divina. E se nenhuma das criaturas de Deus vai se perder, eu costumo dizer que até para o diabo tem resultado, tem salvação, tem remédio, e um dia ele vai perceber, no tempo dele. E eu sou criticado, a gente às vezes recebe críticas por isso. E algumas pessoas afirmam, não, é criação divina, mas vai para o inferno. Não vai, gente. Não vai, porque Deus é perfeito. E nós é que somos imperfeitos. Nós é que somos rebeldes. Assim como conta a história do diabo. Nós não acreditamos. Que seja, deixa quem acredita, está no tempo dele. Porque até para maldade existe um tempo determinado. É o que está escrito lá no Eclesiastes. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Odiar é transformar o sentimento que existe em mal, independente do sentimento ser bom. E tem tempo para isso, porque Deus permite, porque o mal é necessário, conforme diz Jesus. E aí a gente vai ficar aqui pensando, se eu for mal eu vou para o inferno. Não vai. Vai demorar, é você ir para o céu mais rápido. Ou seja, não sei nem se é uma contradição que vai demorar ir mais rápido, né? Vai demorar mais. Mas é tudo dentro do seu tempo, conforme nos diz Eclesiastes. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque João escreveu lá no Evangelho, também porque João escreveu no Evangelho dele, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal forma, e Deus amou o mundo e as suas criaturas, de tal forma, que deu aquele seu único no gênero, seu filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está no mal é porque não conhece Jesus ainda. Porque Jesus se fez conhecer por todos os cantos da terra. Mas o conhecer não é só saber que ele existe, é estar com ele dentro do coração. E aí, quando nós conhecemos Jesus, nós somos libertos. Assim como aquele que está no mal, que ainda está no tempo do mal, será liberto pelo conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E Deus deu porque gostava do mundo. Deus deu porque amou. Mas para merecer o benefício, nós temos que construir o merecimento. Essa que é a parte mais difícil, construir merecimento. Por que é tão difícil, gente, construir merecimento? O próprio Jesus já disse para nós, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, o versículo 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É difícil gostar do outro, com todos os defeitos, com todos os problemas que a outra pessoa tem. É difícil ser conivente com a dificuldade do outro. É difícil entender por que o outro não consegue
reconhecer o amor universal do Pai, por meio da obra de Jesus, como o amor verdadeiro. É difícil entender por que as pessoas caminham no mal. Por isso é tão difícil construir merecimento. Eu não consigo entender. A gente fala isso, tá, gente? Estou falando palavras nossas. Aquele idiota, a gente chama o irmão de idiota, né? Mas aquele idiota não consegue entender uma coisa tão fácil. Imagina as coisas difíceis. Difícil merecer, difícil amar o outro, assim como a nós mesmos. O direito de ser amparado, né, ao construir esse merecimento, amparar, né, o direito de ser amparado é dado por Deus como um legado para a vida do espírito nos mundos físicos. Ou seja, nós temos o direito de sermos amparados. Mas, para que se fazer? Para que se faça merecimento, para que possamos construir o merecimento pela sublimação do próprio espírito, nós temos que ajustar a vivência do problema com essas virtudes estimuladas. O amor é uma dessas virtudes, sempre levando em consideração que, embora nós sejamos únicos, nós não estamos únicos. Ou seja, tem mais gente com a gente. Nas mesmas condições que nós, inclusive, alguns em condições melhores, outros em condições piores. A estes, tanto melhores quanto piores que nós temos que dar o nosso amor incondicional. É o que Jesus fala. Mas nós já estamos nesse tempo, e a gente volta à questão do tempo. Quando o Evangelho nos diz sobre atingirmos certos graus da compreensão dos mistérios em geral, né? Quando nós conseguimos chegar nesse tempo de compreensão do outro, nós somos considerados homens de bem. E aí o Evangelho diz para nós, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, está lá no item 3. Eu gosto demais desse trecho. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Esta na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outro tudo que desejara lhe fizesse. Todo é muita coisa, não é, gente? Todo bem. Se eu não fiz tudo o que eu poderia ter feito, significa que eu estou em débito? Significa que eu estou condenado? Por acaso eu posso parar no tempo, voltar no tempo e reviver o passado para tentar ser melhor do que eu fui um dia? Opa, peraí, parei aqui. Vou dar uma voltinha ali anteontem, porque anteontem eu deixei de fazer uma coisa que eu poderia ter feito. O Chico nos lembra, repete, né, uma frase de um senhor chamado James Sherman, quando ele diz, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar de novo e fazer um novo fim. De qualquer maneira, se torna muito importante essas colocações de hoje, que nós já temos a certeza de que tudo passa. O presente passa e vai ser passado amanhã, como hoje é o amanhã de ontem, e assim sucessivamente ao infinito passado. Mas em consequência, gente, tudo volta. Isso mesmo, tudo volta. Talvez não da mesma forma e com a mesma intensidade, com a mesma dureza, mas sempre volta. Como um novo fim da forma com que nós somos admoestados aí por Chico. Eu fiz um fim diferente, mas esse fim é resultado do que foi lá atrás. Os ciclos, eles são infindáveis. Cada coisa no seu tempo. Contadinho, certinho, bem dividido. Um vai para o passado, o hoje, o agora, esse instante. No instante seguinte já é passado. E o outro vem no lugar deste. Porque os processos
principalmente, se falando de crescimento espiritual, os processos de aprendizagem, eles têm que continuar. Nós sempre podemos experimentar a sensação de que absolutamente nada se repete da mesma forma. É disso que nós estamos falando agora. Tudo é resultado de uma decisão pessoal mais ou menos acertada. E, na verdade, como nós somos únicos, mas não estamos únicos, nós sempre podemos interagir e construir em conjunto com outras pessoas, em outros ciclos. E essas pessoas vão nos ajudar ou nos atrapalhar conforme a nossa consciência julgue cada um ou conforme as nossas atitudes atendam ou desatendam cada um deles. E é tão interessante isso quando a gente fala, né? Que tudo é muito diferente. Porque será possível que um dia nós coletemos em um rio uma gota d'água e de despejá-la, né? Vamos pegar um balde d'água lá no rio. A gente despeja e num ponto mais abaixo nós conseguimos coletar ao menos uma mesma gota dessa água. É uma dificuldade muito grande. Talvez seja até impossível. Os chineses sempre dizem, né? A milenar sabedoria chinesa diz para nós que todos os anos a primavera é a mesma estação, com a mesma beleza, com todo o seu frescor e seu perfume. Porém, as flores são sempre outras. Pode ser que daquela pétala do ano anterior caiu ali no chão, fecundou o solo, aquele mesmo material orgânico transformou-se em uma nova flor. A natureza é perfeita, nós é que não somos. De alguma forma, esse ciclo ele é apenas uma fase. E uma sucede a outra de uma maneira tão dinâmica que não tem como parar. Não dá para juntar os cacos e remendar. A gente coloca o carro na estrada e conserta no caminho. E vai consertando com o passar do tempo. Porque o que é mais importante? Os ciclos, eles são perfeitos. Nestes ciclos, os movimentos são maiores ou menores, né? Algumas grandes modificações, outras modificações bem pequenininhas, pouco sensíveis, um grande lapso temporal ou apenas um instante, não importa quanto tempo dure um. O outro começa no mesmo momento em que um se encerra. Assim é a dinâmica nossa, da entrada e da saída em mundos. Né? O que conta de verdade é como nós passamos, de qual tipo de valor nós atribuímos ao processo, né, de passagem, de que maneira isso vai interferir em nós como seres. O ciclo da reencarnação pode ser destacado, né, nesse princípio. Desencarna-se na Terra, retorna-se ao plano espiritual. Isso é automático. Quando a gente sai do plano espiritual de volta para cá, reencarna-se. Esse fenômeno natural nos ajuda a atingir a conscientização de que a evolução é uma coisa muito natural. E isso só comprova para nós, cada vez mais, que a sabedoria de Deus é plena. Tão plena, tão sábia quanto as suas leis naturais. E diante de todas essas evidências, né, dessa grandiosidade da criação divina, dessa constante proteção que Deus nos atribui a nós, né, diante dessas lições, nós podemos ainda perguntar, né, sobre por que nós precisamos fazer as coisas de maneira certa dentro de cada um dos ciclos.
Ou seja, por que nós devemos ser a cada dia melhores, enquanto pessoas, enquanto seres, enquanto criaturas? Os nossos orientadores espirituais explicam para nós que nós nos tornamos aptos ou conquistamos o direito de experimentar lugares melhores pelo costume do bem proceder. Em novas existências, nós nos tornamos aptos para viver ainda melhor a próxima. Pelo menos essa é a lógica, tá, gente? Viver melhor a próxima é aproveitar o que nós aprendemos nas fases anteriores, quando nós utilizamos com grandeza, com classe, né? Com caridade. Se nós vivemos de maneira inconsequente, vai ser o equivalente a não termos vivido nada, porque não se pode Bom, eu acho que eu tinha dado uma caídazinha aqui, gente, mas já voltamos. Bom, de alguma maneira que nós ainda não compreendemos, ainda não está muito correta para nós, nessa fase da existência, as transformações que nós conseguimos ajustar reorganizam a nossa energia para que nós estejamos melhores nos ciclos vindouros. Falando a grosso modo, isso é evolução. Esse processo constante e contínuo da renovação das energias. Isto é evolução. Esse tipo de compreensão cíclica, sempre falando dos ciclos, nos esclarece que, embora assim pareça, a evolução não se dá por eventos lineares. A evolução não é uma linha reta a ser seguida, mas sim cíclica, circular. Nesses nossos movimentos circulares, iniciando e finalizando, cada vez mais aprimorados, nos leva a uma condição, ou nos eleva a uma condição de melhores seres espirituais. Se fosse uma linha reta, como é que nós poderíamos ter a oportunidade de recomeçar? A linha reta vai de 1 ao infinito. Ela não volta no 1, nunca mais. De certa forma, circulando, nós estamos sempre andando para frente, no sentido do fim e do recomeço. Do fim e do recomeço. Bom, nós começamos a falar a respeito dos ciclos, tal, em função do tudo passa, né? Para entender que, de fato, tudo é transitório. Qualquer situação, seja ela boa ou ruim, naquele momento em que o sentimento de angústia, de tristeza, ou até mesmo da euforia, é muito importante que nós lembremos que tudo é passageiro, tudo é temporário. Consequentemente, também devemos nos lembrar que tudo vai passar. As nossas ansiedades, elas muitas vezes não nos deixam visualizar a realidade dura, nua, crua. Então, na esperança de melhorar, nós acabamos piorando as coisas. Isso acontece com muita frequência.
com muita frequência. Tá certo que não é fácil ficar calmo na hora da dificuldade, na hora do aperto. Mas isso pode ser o melhor remédio. De certa forma, muitas vezes as situações não dependem apenas de nós. Se dois estão nervosos, a possibilidade de dar briga é muito maior do que se um tiver 50%. É muito maior do que 50%, né? É muito menor que 100%. Embora manter a emoção sob controle seja um desejo fantasioso, né, sob certo aspecto, porque nós também temos que levar em consideração o orgulho, vaidade e um monte de outros males que nos assolam ainda, nós temos que manter as nossas atitudes sempre sob uma vigilância muito criteriosa, porque senão a nossa razão acaba escapando pelo meio dos dedos. Dar tempo ao tempo não é um sintoma de passividade. Aliás, pode ser um sintoma de sabedoria. Lembra das virtudes que nós temos que exercitar? Sabedoria. Vejam só esse poema de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Nesse mesmo tema, claro. O poema é Tudo Passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. Dores e lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação, que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará porque Jesus está no leme dessa nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos da nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Nós estamos falando sobre isso o tempo inteiro, né, gente? Todo o sofrimento que nos assola, toda a tristeza, toda a dor que nós experimentamos na vida, de certa forma, um dia vai seguir adiante. Conforme nós tivemos a oportunidade, e os espíritos orientadores também nos dizem, nós vamos, no futuro, achar até graça da nossa infantilidade diante de um problema. Se hoje nós temos uma dúvida sobre o que fazer, como fazer, de que maneira lidar com uma situação, vale a pena ter um pouquinho de paciência e buscar no repositório da consciência de que maneira eu agi de uma outra vez diante desse mesmo problema. Deu certo? Nem tanto. Então vamos tentar, através do ensinamento de Jesus, através do que nos dizem os bons espíritos, nos seus ensinamentos, e nós temos N espíritos a quem nós podemos recorrer, Emmanuel, Joana de Ângeles, Miramês, isso para citar só 3.
nós podemos recorrer ao ensinamento de muitos espíritos. Estão mapeados aí nos livros, nas informações, estão espalhados aí por todo mundo, para que nós possamos ter a noção de uma atitude correta. O que nos falta? Paciência. Paciência para buscar. Porque nós vivemos num mundo tão imediatista que nós estamos querendo tudo para agora. Nós queremos tudo para ontem. E não conseguimos ter paciência para esperar a resposta chegar. Imagina se Chico não tivesse chegado ou esperado a resposta de Maria Santíssima. O que seria do Tudo Passa? É uma pergunta que nós nos fazemos. É uma reflexão a que nós somos convidados. Sempre. Bom, a gente sempre conta uma historinha, né, gente? E a historinha de hoje, eu sinceramente não sei de onde vem. Mas essa história também é muito conhecida no meio espírita. Que diz que tinha um rei muito poderoso, tinha tudo na vida, um reino muito próspero, era estável, o povo era feliz, mas esse rei estava confuso. Então ele resolveu consultar os sábios do reino e disse para esses sábios: não sei porque me sinto estranho e preciso ter paz de espírito. Preciso de algo que me faça alegre quando estiver triste e que me deixe triste quando eu estiver alegre. E os sábios, depois de algum tempo, resolveram dar de presente para o rei um anel, desde que o rei seguisse certas condições. Eram elas: debaixo do anel existe uma mensagem, mas o rei só deverá abrir o anel quando ele estiver num momento intolerável. Se abrir só por curiosidade, a mensagem perderá o seu significado. Quando tudo estiver perdido, a confusão for total, acontecer agonia e nada mais puder ser feito, aí o rei deve abrir o anel. O rei seguiu o conselho. Um dia, o país entrou em guerra e perdeu. Houve vários momentos em que a situação ficou terrível, mas o rei não abriu o anel porque ainda não era o fim. O reino estava perdido, mas ainda podia recuperá-lo. Fugiu do reino para se salvar. O inimigo o seguiu, mas o rei cavalgou até que perdeu os companheiros e o cavalo. Seguiu a pé, sozinho, e os inimigos atrás. Era possível ouvir o ruído dos cascos dos cavalos. Os pés já sangravam, mas tinha que continuar a correr. O inimigo se aproxima e o rei, quase desmaiado, chega à beira de um precipício. Os inimigos estão cada vez mais perto e não há saída. Mas o rei ainda pensa: estou vivo. Talvez o inimigo mude de direção. Ainda não é o momento de ler a mensagem. Olha o abismo e vê leões lá embaixo. Não tem mais jeito. Os inimigos estão muito próximos. E aí o rei abre o anel e lê a mensagem. Isto também passará. De súbito o rei relaxa. Isto também passará. Então o inimigo muda de direção. O rei volta e tempos depois reúne seus exércitos e reconquista seu país. Há uma grande festa. O povo dança nas ruas e o rei está felicíssimo. Chora de tanta alegria e de repente se lembra do anel. Abre-o e lê a mensagem. Isto também passará. Novamente ele relaxa. E assim obtém a sabedoria e a paz de espírito. É uma historinha, gente, da carochinha que a gente conta, que a gente conhece, porque toda a aflição do mundo diante do fim da impossibilidade total é uma perspectiva para nós de derrota. Mas a gente vai sempre lembrar que Deus nos apoia.
Criador nunca, jamais vai abandonar a sua criatura. E diante do abismo, diante do inimigo que cerca, que cerceia a nossa vida, vale a pena seguir ainda o conselho lá do salmista, quando ele diz que olha para os montes e é dali que vem o socorro. Deus está sempre velando por nós. E ele não tosquenejeia, ele não descansa, ele não cochila. Bom, antes de encerrar, eu queria primeiramente agradecer a presença de todos aqui e passar a programação da rádio agora na sequência deste domingo. Daqui a pouquinho, às 18 horas, está chegando a nossa amiga Regina Ramos, programa Refletindo com Jesus, com o tema a parábola do tesouro escondido. Às 19 horas, vem Revirando o Baú de Chico Xavier, a nossa amiga Ângela Coutinho, com os temas Vá com Deus, Fique com Deus, Antena de Luz e o Previsto Aconteceu. Às 22 horas, vem o Momento Consolador, na voz da nossa amiga Isabel Helena, com o tema O Verbo e Atitude. Bom, mais uma vez, gente, pedindo desculpas pela voz, que hoje realmente está terrível, deu uma travada que é de lei, né? E fiquei um pouquinho fora do ar também, problema da internet aí, não sei o que aconteceu, mas somos persistentes, insistentes, e se for para falar de Jesus, pode chover, que a gente está na chuva falando de Jesus, não tem problema nenhum. Até porque é o seguinte, depois da tempestade, sempre vem a bonança. Então a tempestade também passa. Espero que semana que vem a voz esteja melhor, tenha passado essa rinite maluca que de vez em quando pega a gente e está aqui firme e forte, se Deus quiser. Bom, te convidar todos nesse momento para aquela nova reflexão, né, onde nós fechamos os nossos olhos e elevamos o nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, e aos bons espíritos, que sempre vem estar junto conosco. E dizer, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre Jesus, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se encontra o perdão, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus queridos amigos, deixar aqui um abraço para quem esteve aqui com a gente, quem se manifestou hoje, meu querido amigo Delson Soares. Um grande abraço para você, Delson, Deus te abençoe. Um abraço para a dona Marília, para os seus filhotes, a todos aqueles que estiveram aqui com a gente, que não quiseram se manifestar. Muita paz e muita luz. Semana que vem a gente está de volta com o nosso programa Jesus em Família, com os nossos contos, causos e outras histórias do Lar Espírita. Até lá, se Deus quiser. Uma boa semana a todos.